Olá, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. É com imensa satisfação que estamos chegando aqui mais uma vez nesta página virtual do Centro Espírita Casa de Kardec, que fica localizado em Uberlândia, Minas Gerais. Aqui quem vos fala é Vanildo Soares, residente em Goiânia, capital do estado de Goiás. E estamos chegando aqui naquela condição de humilde trabalhador da Seara do Cristo, vinculado ao Centro Espírita Casa do Caminho, aqui em Goiânia, para realizarmos mais um estudo, mais uma reflexão acerca do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E hoje, conforme a proposta, falaremos com base em o Evangelho de Jesus, aqueles ensinamentos do Cristo lá no Sermão do Monte, quando ele nos falou acerca de pobreza de espírito. Então hoje falaremos acerca de pobres de espírito e espíritos pobres. Em que situação nós já nos encontramos ou que ainda nos encontramos? Será que já alcançamos a condição de pobres de espírito ou nos encontramos ainda na condição de espíritos pobres? Mas antes de iniciarmos as nossas reflexões, ouviremos música, uma belíssima música de Elizabeth Lacerda. Na sequência faremos a leitura de uma mensagem para a continuidade da nossa harmonização. Após, faremos a prece de abertura dos nossos estudos, da nossa palestra pública online. E na sequência, iniciaremos as nossas reflexões. Então ouçamos Elizabeth Lacerda. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado pela presença de todos e de todas. Acredite, estou aqui, ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a sua vida. Aleluia, 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 aleluia. Homens fracos, creio em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinta minha presença em tua vida. Aleluia, 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 sou Cristo Consolador, mensageiro do amor. Junto a mim encontrarás abrigo. Nas tormentas e na dor, não desistas, lá estou. Trago a esperança, seu amor. Aleluia.
tuas mãos, somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio, entra o amor, vai a guerra, nasce a flor, então cantaremos, aleluia, 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 aleluia. Belíssima melodia na voz de Elizabeth Lacerda. Aleluia! Então, neste momento, meus irmãos, iremos fazer a nossa leitura de uma belíssima mensagem de autoria de Emmanuel e Chico Xavier, extraída lá do livro Agenda Cristã, que tem como título Com Jesus. Então, Emmanuel grafou da seguinte maneira sobre o nosso comportamento com Jesus. A renúncia com Jesus será um privilégio para você. Da mesma forma que o sofrimento com Jesus glorificará a sua vida. A prova com Jesus dilatará seus poderes. Da mesma forma que o trabalho com Jesus constituirá título de confiança em seu caminho. O sacrifício com Jesus sublimará seus impulsos, da mesma forma que a enfermidade do corpo, você estando com Jesus, será remédio salutar para a sua alma. A calúnia, desde que você esteja com Jesus, lhe honrará a tarefa. A perseguição, desde que estejamos com Jesus, será motivo para que todos nós abençoemos a muitos. Da mesma forma que a angústia com Jesus purificará suas esperanças. O mal com Jesus convocará seu espírito à prática do bem. E ainda o ódio, desde que você esteja com Jesus, se alguém estiver te odiando, este ódio desafiar-lhe-á o coração aos testemunhos de amor. E aí Emmanuel encerra que a terra, com os seus contrastes e renovações incessantes, representará a bendita escola de aprimoramento individual, em cujas lições purificadoras deixará você o egoísmo para sempre esmagado. Então, a terra, sem sombra de dúvida, conforme nos fala aqui Jesus, é esta escola abençoada, esta escola de aprimoramento, onde nós nos encontramos. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Cristo, aqui nesta página virtual do Centro Espírita Casa de Kardec, em Uberlândia, Minas Gerais. Eu estou falando aqui diretamente de Goiânia, tão distante, mas estamos juntos aqui nesta sala virtual, neste Centro Espírita virtual, para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor Jesus. E neste momento, meus irmãos e irmãs, vamos fechar os nossos olhos físicos para termos condições de ampliarmos de uma forma melhor a nossa visão espiritual, para agradecermos a Jesus. Agradecermos a Jesus por mais esta oportunidade que nos foi concedida. Agradecermos a Deus, em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida.
Agradecermos à nossa querida Mãezinha Santíssima pelo colo de mãe que sempre nos oferta. Agradecermos também aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar neste momento de rogarmos a Jesus, aos espíritos amigos, o amparo, a proteção, a todos os trabalhadores da saúde, estes verdadeiros heróis, estes verdadeiros irmãos em Cristo que continuam trabalhando incansavelmente para salvarem vidas. Que o Senhor Jesus possa amparar a todos, bem como aos seus familiares, a todos aqueles que se encontram adoentados, acamados em hospitais ou em seus lares, seja vitimado pela Covid-19 ou por outras enfermidades, que todos possam receber o amparo, a proteção de que estejam necessitando. Graças damos a Ti, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos aqui nesta página virtual. E aqui nos encontramos hoje para estudarmos um pouco mais o Evangelho do Senhor Jesus. E hoje estudaremos Jesus de Nazaré, conforme a anotação de Mateus, no capítulo 5, lá no Sermão do Monte, nas Bem-aventuranças, o capítulo 5, versículo de número 3, quando Jesus recitou para nós aquela fórmula da felicidade. E aqui Jesus nos disse, logo na primeira fórmula para alcançarmos a felicidade, ele nos disse, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Então aqui Jesus nos falou acerca de uma pobreza de espírito, que até os dias de hoje, muitos de nós que nos classificamos, nos denominamos cristãos, ainda não entendemos. E aí vem a doutrina espírita para nos auxiliar, nos esclarecer, esta doutrina consoladora, esclarecedora, acolhedora. Então vem os espíritos amigos em nome de Jesus, juntamente com Jesus, comandado e coordenado por Jesus, para nos esclarecer. Então encontramos esclarecimentos acerca destas palavras de Jesus aqui no capítulo de número 7 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item de número 1. No item de número 1 e no item de número 2, onde os espíritos amigos nos dizem da seguinte maneira, acerca destas palavras de Jesus, que a incredulidade zombou desta máxima, ou seja, bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Então aqui nos falam os espíritos amigos que ainda a incredulidade zombou e ainda zomba destas palavras de Jesus, porque ainda não compreendem o verdadeiro sentido destes ensinamentos. E aí eles acrescentam, por pobres de espírito, começa esclarecendo aqui Kardec anotando, conforme os espíritos amigos lhe passaram, que por pobres de espírito, Jesus não entende os desprovidos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz que para estes, ou seja, para os humildes, o reino dos céus está reservado e não para os orgulhosos. Porque conforme nós encontramos na doutrina espírita, lá no capítulo 15º, que tem como título Fora da caridade não há salvação, os espíritos amigos, lá no item de número 5, começando o item de número 5, eles nos falaram da seguinte maneira, que caridade e humildade é o único caminho para a salvação, ou para a iluminação espiritual, ao passo que egoísmo e orgulho é o caminho que leva para a perdição, ou que nós continuaremos nesta perdição se nós permanecermos de forma teimosa, de forma rebelde, ainda nesta condição de egoístas e de orgulhosos.
Então, como nós sabemos, e a doutrina espírita nos mostra de uma forma tão clara e transparente, é preciso que nós busquemos, através do esforço pessoal e constante, conforme Jesus nos disse, fazei esforços para entrar pela porta estreita. Então é preciso que façamos esforços verdadeiramente para praticarmos, internalizando em nós a caridade e a humildade, que é este único caminho para a nossa verdadeira iluminação espiritual. E na sequência, lá no final deste item número 2, do capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos amigos ainda acrescentaram o seguinte, que dizendo que o reino dos céus é dos simples, que em Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Então, se queremos realmente esta harmonização com o plano superior, se queremos realmente adentrar esse chamado reino de Deus, este reino dos céus, que é este reino de harmonia, este reino de fraternidade, este reino de paz, este reino de verdadeiro amor, sem sombra de dúvida que é preciso que nós busquemos constantemente e internalizemos em nós a simplicidade e a humildade. Porque como nós sabemos, e a doutrina espírita também nos mostra isso de uma forma muito clara, os espíritos amigos nos mostram isso, Jesus de Nazaré também falou sobre isto, que o céu, o reino de Deus, não está lá longe, mas está aqui, dentro de cada um de nós. Jesus falou que céu e inferno está dentro de cada um de nós, ou seja, céu e inferno é apenas um estado de consciência. Então é preciso que busquemos constantemente esta humildade, esta simplicidade, equilibrando ou reequilibrando a nossa consciência para nos encontrarmos verdadeiramente ligados a este céu que nós dizemos almejar. Então, se nós realmente buscarmos fazendo este esforço constante, com certeza nós alcançaremos, nós construiremos a nossa verdadeira casa, a nossa casa mental equilibrada sobre a rocha. E ainda os espíritos amigos nos chamam a atenção que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Então aquele ignorante que não entende nada de ciência, este, sem sombra de dúvida, se já conquistou a simplicidade e a humildade, este terá conquistado este chamado reino de Deus, ao passo que aquele homem de ciência, orgulhoso, vaidoso, prepotente, arrogante, este ainda precisará de muito tempo para construir nele esta simplicidade e esta humildade. E ainda os espíritos amigos acrescentam que em todas as circunstâncias Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afasta as criaturas. E isso por uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele, é a revolta contra Deus. Então, quando nós agimos verdadeiramente, ou quando nós chegarmos a esta condição de agirmos verdadeiramente com humildade, sem sombra de dúvida que nós seremos submissos, seremos resignados, em especial submissos às leis de Deus, em especial e acima de tudo, a lei de amor, de justiça e de caridade. Enquanto nós ainda continuarmos nesta condição de rebeldia, de arrogância, sem sombra de dúvida que nós continuaremos nos revoltando contra Deus, colocando em Deus a culpa pelo nosso sofrimento, não trazendo para nós esta responsabilidade, porque sem sombra de dúvida que a partir do momento que Deus,
que Deus nos concedeu a razão, ou que alcançamos a razão, Deus nos concedeu o livre-arbítrio, que é aquela chamada liberdade de ação. Mas só que esta liberdade de ação, ela é constantemente acompanhada, não tem como ser diferente, porque são inseparáveis. Então, este livre-arbítrio, que é esta ação que nós temos livremente, ou seja, essa condição que nós temos de agirmos livremente, ela vem acompanhada da responsabilidade pelos nossos atos. Temos liberdade de ação? Sim, mas só que nós somos e seremos constantemente responsabilizados pelas nossas atitudes. E aí nós buscamos em Emmanuel, mais uma vez, já que no início das nossas reflexões, logo na mensagem de início, foi com Emmanuel, então buscamos em Emmanuel, naquele belíssimo livro que foi fechado pela Federação Espírita Brasileira, de todas as reflexões, de todos os estudos que Emmanuel fez acerca do Evangelho através de Chico Xavier. E aí a federação separou por Evangelho. Então nós temos aqui o Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho de Mateus. Então Emmanuel teceu vários comentários acerca deste versículo lá do Sermão do Monte, que acabamos de ler, que é o versículo de número 3 do capítulo 5 lá do Sermão do Monte. Então Emmanuel, neste estudo que está também no livro, Plantão da Paz, de Chico Xavier e Emmanuel, então Emmanuel falou sobre a humildade de espírito. E iremos fazer aqui algumas referências de forma rápida, já que na sequência nós temos também reflexões de Caibar Schutel, que é de onde nós extraímos o título para as nossas reflexões de hoje, Pobres de Espírito e Espíritos Pobres, onde Caibar Schutel nos traz também belíssimas reflexões acerca destes ensinamentos de Jesus. Então aqui Emmanuel nos disse da seguinte maneira, que a humildade é o ingrediente indefinível e oculto, sem o qual o pão da vida amarga invariavelmente na boca. Então aqui ele nos chama a atenção que a humildade é o ingrediente indefinível e oculto, sem o qual o pão da vida se torna amargo em nossa boca. Então ele nos chama a atenção em relação a isto, e aí ele nos fala sobre os recursos amoedados que nós temos à nossa disposição, que podemos, através do nosso trabalho, acumular na condição de administradores, mas que nós temos que ter a noção que estes recursos não são nossos. Estes recursos são de Deus, estes recursos pertencem a Deus e nós precisamos aprender, nos tornar bons administradores. E aí ele nos fala ainda que nós receberemos e recebemos constantemente mandato de autoridade aqui na Terra. Seja uma autoridade mais relevante ou menos relevante. Mas sem sombra de dúvida que muitos de nós, onde nos encontramos, na escola onde trabalhamos, na repartição pública onde trabalhamos, na empresa onde trabalhamos, independentemente do local onde nós nos encontramos, no trabalho, também nos nossos lares, nós recebemos mandato de autoridade e nós precisamos aprender que todo poder provém de Deus. Nós não temos poder nenhum. Nós precisamos aprender também a administrar esses poderes que vêm de Deus. E ele nos fala ainda que nós ergueremos o nosso nome num pedestal da cultura. Mas é preciso que nós aprendamos também a utilizar corretamente a nossa cultura, a nossa inteligência. E ainda ele nos diz, lembra-te de que a bondade celeste colocou a humildade por base de todo o equilíbrio da natureza. E aí Emmanuel, na sua sabedoria, ele nos traz aqui algumas referências da natureza,
porque ele nos disse que é preciso que nós lembremos que a bondade celeste colocou a humildade, inclusive, na condição de equilíbrio da natureza. O sábio que honra a ciência ou o direito não prescinde da semente que lhe garante a bênção da mesa. Por mais sábio que você seja, ou que nós sejamos, nós precisamos e precisaremos constantemente de alimento, da semente que a natureza nos oferta. Então, sem sombra de dúvida, que a natureza humildemente, sem querer saber que grau de sabedoria você já alcançou, ela produz alimento para todos nós. E ainda ele nos diz que o campo mais belo não dispensa o fio de água que ele fecunda o seio em dádivas de verdura. Então é preciso, sem sombra de dúvida, que nós enxerguemos na natureza este trabalho realizado constantemente e de forma humilde. E ainda ele nos fala do sol, que o sol, com toda a pompa de seu magnificente esplendor, também, neste caso, aceita que a chuva caia aqui na terra, porque senão a terra seria simplesmente um grande deserto. Não produziria nada aqui na terra se não fosse a chuva e também se não fosse o sol. Então o sol e a chuva trabalhando humildemente e conjuntamente nos oferta este ambiente que nós temos à nossa disposição como sendo a nossa morada, ao mesmo tempo, este imenso educandário das almas. E aí nós encontramos também em Emmanuel a questão de número 313 do livro O Consolador, que Emmanuel foi questionado acerca destas palavras de Jesus, em especial acerca da pobreza de espírito. Então Emmanuel, nesta questão 313, foi questionado da seguinte maneira: como entender a bem-aventurança conferida por Jesus aos pobres de espírito? E aí Emmanuel, na sua inteligência, na sua sabedoria, respondeu através de Chico Xavier àqueles que questionaram e a todos nós da seguinte maneira: que o ensinamento do Divino Mestre referia-se às almas simples e singelas, despidas do espírito de ambição e de egoísmo. Então Jesus se dirigia e se referia a toda e qualquer alma despida de espírito de ambição e de egoísmo. A resposta é um pouco mais extensa, mas iremos ficar apenas com isto, que já é o bastante para as nossas reflexões. Depois todos nós podemos buscar na questão 313 e refletirmos acerca destas palavras de Emmanuel. E aí nós chegamos para continuarmos as nossas reflexões e ampliarmos ainda mais o nosso campo de estudo do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel. O capítulo que tem como título, já que este livro não tem numeração de capítulo, então o capítulo tem como título Pobres de Espírito e Espíritos Pobres. Então aqui ele nos traz belíssimas reflexões acerca desta pobreza de espírito e ao mesmo tempo acerca daquela condição de espíritos pobres. Como questionei lá no início, será que nós já alcançamos a condição de pobres de espírito? Ou será que ainda nós nos encontramos na condição de espíritos pobres? Porque Caibar Schutel começa nos dizendo da seguinte maneira, que Deus quer espíritos ricos de amor e pobres de orgulho. Como já vimos em o Evangelho, nas palavras de Emmanuel, quando Jesus disse sobre esta pobreza de espírito, era toda essa pobreza de vícios e riqueza de virtudes. Então Caibar começa nos chamando a atenção que Deus quer que todos nós alcancemos
e construamos em nós esta riqueza verdadeira que nós levaremos para onde formos, independentemente de nos encontrarmos aqui no orbe terrestre ou em outros mundos que com certeza um dia nós iremos. Nós precisamos construir em nós este patrimônio que tem como base tudo que Deus cria no universo, que é a base do amor. Porque Deus cria tudo no universo por amor. E Deus nos criou a todos por amor. Deus não nos criou para o sofrimento. Deus nos criou para a felicidade. Deus nos criou para amarmos. Então é preciso que nós desenvolvamos em nós esta belíssima virtude que nós conhecemos com o nome de amor, que abarca todas as outras virtudes. E aí Caibar diz na sequência que os pobres de espírito são os que não têm orgulho. Os espíritos ricos são os que acumulam recursos nos céus, onde a traça não os rói e os ladrões não alcançam. Estes são os verdadeiros espíritos ricos, onde ele construiu um patrimônio, conforme Jesus nos disse, um patrimônio no céu, onde os ladrões não roubam, onde as traças não consomem ou não corroem aquele patrimônio. E os pobres de espírito, ainda, conforme nos diz Caibar, são os humildes. Os pobres de espírito são os humildes que nunca mostram saber o que sabem e nunca dizem ter o que têm. A modéstia é o seu distintivo, porque os verdadeiros sábios são os que sabem que não sabem. Então nós precisamos aprender a agir desta forma, conforme ele nos chama a atenção aqui, com verdadeira humildade, não mostrando saber o que nós sabemos, mas agindo constantemente no bem, não dizer aos outros, não ficar alardeando aos outros aquilo que nós temos ou que julgamos ter, e ao mesmo tempo agindo com modéstia constantemente. E é por isto que a humildade se tornou o cartão de ingresso no reino dos céus, conforme citamos lá no início do capítulo 15º de O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 5, fora da caridade não há salvação. A caridade, a humildade, como sendo este único caminho que nós temos à nossa disposição. Aí vai caber a cada um de nós querermos realmente trilharmos este caminho, que é o que leva para a salvação. Ou será que nós vamos querer ainda continuar no orgulho e no egoísmo, que é o que leva, que é este caminho que leva para a chamada perdição? Então é preciso que reflitamos acerca disto, em que situação nós ainda nos encontramos, e não ficarmos tristes se nós nos identificarmos ainda muito mais na condição de espíritos pobres do que pobres de espírito, e começarmos verdadeiramente o nosso trabalho de transformação, o nosso trabalho de crescimento, de esclarecimento, buscando constantemente, conforme nos pediu Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a nossa liberdade está exatamente no conhecer a verdade e buscar constantemente nos desvencilharmos desta chamada treva da ignorância, ou das trevas da ignorância. E para isto, nós precisamos ter atitude firme e constante. E ainda Caibar nos diz na sequência que sem a humildade, nenhuma virtude se mantém. Sem a humildade, nenhuma virtude se mantém. Porque a humildade é o propulsor de todas as grandes ações e rasgos de generosidade, seja na filosofia, na arte, na ciência, na religião. Sem sombra de dúvida que a humildade é este propulsor ou esta propulsora de todas as grandes ações nossas. E para chegarmos a estas grandes ações,
É preciso que nós comecemos pelas pequenas ações, porque para nós chegarmos à condição de administradores de um imenso trabalho, de um grandioso trabalho caritativo, de uma casa da sopa, por exemplo, é preciso que nós comecemos, tenhamos a humildade de começarmos por um prato de sopa, por 1 quilo de alimento. Então, muitos de nós, conforme nos informam os espíritos amigos, muitos de nós queremos começar, ou pretendemos, ou sonhamos começar uma obra de caridade, uma obra no bem, na seara do bem, na seara do Cristo, mas nós só aceitamos por orgulho, por vaidade, nós só aceitamos começar em uma obra grande, em uma obra gigantesca. Não, de forma alguma. Por que não começar matando a fome de uma pessoa? Por que não começar aliviando as dificuldades de uma pessoa? Nós sabemos que, individualmente, nós não temos condições de resolver todos os problemas do mundo. Nós não temos condições de matar a fome de milhões de pessoas hoje no mundo, mas nós podemos auxiliar em aliviar a necessidade de uma pessoa. Porque sem sombra de dúvida que um faminto a menos já será uma dificuldade menor para os nossos governantes. Não podemos transferir as nossas responsabilidades, que é de toda a comunidade, para os nossos governantes. Aí em muitas situações nós falamos, mas eu pago muito imposto. É responsabilidade do prefeito, é responsabilidade do governador, é responsabilidade do presidente, é responsabilidade das ONGs e assim sucessivamente. Mas nós também somos responsáveis, mesmo pagando muitos impostos. E aí Caibar nos lembra na sequência da seguinte maneira, que bem-aventurados os humildes, que deles é o reino dos céus, lembrando mais uma vez as palavras de Jesus. E aí ele diz que os humildes são simples no falar. Então aqueles que realmente já alcançaram a condição de humildade, eles têm simplicidade em todas as suas atitudes, começando pelo seu falar, pelo uso do verbo. Ele usa o verbo com simplicidade, mesmo que ele tenha uma intelectualidade altamente desenvolvida, ele não vai usar frases rebuscadas, palavras difíceis, que para você entender, você vai ter que buscar no dicionário para entender a frase que ele disse. Não, ele vai falar com simplicidade. Ele vai falar para todos entenderem, seja o culto ou o inculto. E aí ele ainda fala que pobre de espírito são aqueles sinceros e francos no agir, não fazem ostentação de saber nem de santidade. Abominam os bajuladores e servis e deles se compadecem. Então, estes, sem sombra de dúvida, estes que se comportam desta forma, no falar, no agir, na forma de servir as outras criaturas, que sempre com humildade, estes já alcançaram esta belíssima virtude, agindo com simplicidade constantemente. E ainda ele nos diz o seguinte, em uma simbologia belíssima, que a humildade é a virgem sem mácula, que a todos discerne, sem poder ser pelos homens discernida. Então nos fala Caibar que a humildade discerne todo mundo, mas só que nem todos, ou a maioria de nós, ainda não aprendemos a discernir a verdadeira humildade. E ainda Caibar nos lembra o seguinte, que tolerante em sua singeleza, a humildade compadece-se dos que pretendem afrontá-la com o seu orgulho. Então, aquele que age com humildade constantemente, mesmo que ele seja afrontado por um orgulhoso, não vai perder o equilíbrio, não vai sair da sua condição de humildade e nem vai afrontar o orgulhoso, vai compadecer-se do orgulhoso, vai sentir misericórdia por aquele orgulhoso.
E ainda ele diz que a verdadeira humildade, conforme também nos lembra Paulo de Tarso, naquele belíssimo poema acerca da caridade, na primeira epístola aos Coríntios. Então ele nos fala aqui, Caibar, que a verdadeira humildade cala-se às palavras loucas dos tolos e suporta a injustiça, mas folga com a verdade. Então assim é o agir com humildade, assim é realmente alcançar esta pobreza de espírito, que é exatamente esta riqueza de amor. Mas ainda Caibar acrescenta mais esclarecimentos para todos nós, nos falando da seguinte maneira, que a humildade respeita o homem, homem no sentido genérico, o ser humano, não pelos seus haveres, mas por suas virtudes. Então a humildade verdadeira respeita as criaturas não pelo que ele tem, mas pelo que ele verdadeiramente é. A pobreza de paixões, de vícios, de baixas condições que prendem ao mundo e o desapego de efêmeras glórias, de egoísmo, de orgulho, amparam os viajores terrenos que caminham para a perfeição. Então, se queremos realmente alcançarmos, e todos nós um dia alcançaremos esta pobreza de espírito, nós, sem sombra de dúvida, nos tornaremos pobres de paixões, de vícios e também daquelas baixas condições que nos prendem aqui no mundo através do apego às coisas materiais. Ao contrário, nós nos comportaremos com desapego a todas as coisas aqui deste mundo, não agindo de forma imprevidente, mas desapegadamente, administrando de forma correta, sem egoísmo, sem orgulho, sem vaidade, sem arrogância, sem prepotência. E ainda Caibar acrescenta o seguinte, que foi esta a pobreza que Jesus proclamou. Pobres de espírito são verdadeiramente aqueles pobres de sentimentos baixos, pobres de caráter deprimido. Quantos pobres de bens terrenos julgam ser dignos do reino dos céus e, entretanto, são almas obstinadas e endurecidas. São seres degradados que, sem coberta e sem pão, repudiam a Jesus e se fecham nos redutos de uma fé bastarda que, em vez de esclarecer, obscurece, em vez de salvar, condena. Então aqui Caibar nos lembra que pobreza de espírito não tem nada que ver com pobreza material. Que pobreza de espírito é exatamente o que Jesus nos disse, que o Emmanuel, que os espíritos amigos, que todos os companheiros mais esclarecidos nos falam, e aqui Caibar nos lembra, exatamente esta pobreza de vícios. Sem sombra de dúvida que é possível, e todos nós um dia chegaremos a esta condição de pobreza. Mas Caibar ainda nos diz o seguinte, que não é a ignorância e a baixa condição que nos dão o reino dos céus, mas sim os atos nobres, a caridade, o amor, a aquisição de conhecimentos que nos permitam alargar o plano da vida em busca de mais vastos horizontes, além dos que avistamos. Então é preciso que nós busquemos, conforme já falamos anteriormente, busquemos constantemente o conhecimento, alargar os nossos conhecimentos, para que nós possamos chegar realmente a esta condição de verdadeiros caridosos, a esta condição de verdadeiros amorosos, de verdadeiros misericordiosos, porque sem sombra de dúvida que todos nós precisamos trabalhar constantemente, sem esforço, vamos demorar e iremos demorar muito mais tempo. E ainda Caibar nos lembra da seguinte maneira, que se da imbecilidade viesse a pobreza de espírito que dá o reino dos céus, os estúpidos, os idiotas
e os loucos não seriam fustigados na outra vida, como nos dizem que são, quando de suas relações conosco. Então, conforme nos lembra aqui, não é a imbecilidade, não é a estupidez, não é a idiotia quem irá nos conceder, ou que irão nos conceder, esta condição de pobreza de espírito. E aí Caibar, já quase encerrando estas belíssimas reflexões, ele ainda nos lembra o seguinte, que pobres de espírito, são os simples, são aqueles que agem com retidão, e não os orgulhosos e velhacos. Os orgulhosos e velhacos são os espíritos pobres, mas aqueles que agem com simplicidade e com retidão nas suas atitudes são os verdadeiros humildes, são os verdadeiros pobres de espírito. Pobres de espírito, ainda nos diz Caibar, são os bons. São os bons que sabem amar a Deus e ao próximo, tanto quanto amam a si próprios. E Jesus nos falou sobre isto quando ele foi questionado sobre o maior mandamento. E Jesus nos respondendo àqueles questionadores daquela época sobre a necessidade de aprendermos a amar a Deus, amar o próximo e amarmos-nos a nós mesmos. Então estes, sem sombra de dúvida, são os pobres de espírito. E aí Caibar encerra estas belíssimas reflexões, nos chamando a atenção por último da seguinte maneira, que pobres de espírito são os que estudam com humildade. Não são aqueles que estudam com orgulho, com vaidade, para deixar transparecer que são conhecedores, mas são aqueles que estudam, que buscam constantemente o conhecimento humildemente, com propósito, além dele mesmo, de auxiliar os outros. São os que sabem que nada sabem, são os que imploram de Deus o amparo indispensável às suas almas. Para estes é que Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, em resumo, meus irmãos e irmãs, depois de tudo isto que falamos, estas fontes que citamos, que depois todos vocês, todos nós, podemos buscar nestas fontes para confirmarmos isto que falamos, porque vocês não devem acreditar em tudo que falei aqui. Todos nós precisamos buscar por conta própria, confirmar as fontes sobre o que nós ouvimos, para confirmarmos se realmente aquilo que foi ouvido está sendo falado de forma correta. Então, em resumo, ser pobre ou alcançar esta pobreza de espírito, conforme nos disse Jesus lá no Sermão do Monte, neste belíssimo capítulo de número 5, no versículo de número 3, então, pobre de espírito é aquele que age com humildade, é aquele que age com amor, é aquele que alcançou a condição de generosidade nas suas atitudes, no seu comportamento, é aquele que alcançou a condição de fraternidade nas suas atitudes também, é aquele que age com sinceridade, que fala com sinceridade, mas sem massacrar os outros com o seu conhecimento. É aquele que age constantemente em defesa da verdade e também falando a verdade, praticando a verdade. É aquele que age verdadeiramente de forma caridosa para com ele e para com os outros. Ser pobre de espírito é também, conforme já vimos, aquele que age com retidão nas suas atitudes, é aquele que age com misericórdia perante as outras criaturas e para com as outras criaturas, é aquele que age com verdadeira bondade, é aquele que age com verdadeira benevolência, é aquele que pratica verdadeiramente o perdão, conforme nós encontramos na resposta 886 de O Livro dos Espíritos,
quando Kardec questionou os espíritos amigos sobre a verdadeira caridade no entendimento de Jesus. E ainda, ser pobre de espírito ou ter alcançado esta pobreza de espírito é quando nós passarmos a agir com brandura, com doçura, com mansidão, agirmos de forma afável, com tolerância. Não podemos agir com intolerância. É preciso a tolerância na nossa vida, é preciso paciência e também é preciso resignação. Agora, ao passo que estes espíritos pobres, ou se nós ainda nos encontramos, e é bem provável que quase todos nós ainda nos encontramos nesta condição de pobres, ou melhor, de espíritos pobres. Então, o espírito pobre ou espíritos pobres são aqueles que ainda agem com orgulho, são aqueles que agem ainda com vaidade, são aqueles que ainda teimam em carregar com eles, ainda teimamos carregar conosco o egoísmo, ainda teimamos carregar conosco a ambição exagerada, ainda teimamos carregar conosco a arrogância, ainda por rebeldia nossa, teimosia, ignorância, nós teimamos carregar conosco a prepotência, nós teimamos na condição ainda de espíritos pobres, nós teimamos carregar conosco a mentira, a intolerância, ainda carregamos conosco a censura, ainda por ignorância nós julgamos o comportamento das outras criaturas, apontamos, julgamos e condenamos, e ainda, sem sombra de dúvida, sem olharmos as nossas próprias atitudes. De que forma nós estamos já agindo? Será que não estamos agindo da mesma forma que aquela outra ou que as outras pessoas agiram e que nós apontamos, identificamos, apontamos e condenamos aqueles erros? Ou melhor, aquelas pessoas? Porque via de regra, nós não condenamos os erros, nós condenamos as criaturas, que é um outro equívoco, conforme nos orienta o espírito Hamed, lá no livro Renovando Atitudes, que um grande equívoco nosso é nós condenarmos a criatura, ao invés da atitude equivocada. Então é preciso que reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, acerca desta pobreza de espírito e de espírito pobres, ou de espíritos pobres, para que nós possamos nos esforçar ao máximo, de acordo com as nossas forças, conforme nos dizem os espíritos amigos, que é preciso que nós busquemos fazer o bem no limite das nossas forças, para que possamos sair desta condição de espíritos pobres para a condição de verdadeiros pobres de espíritos, verdadeiros humildes, agindo com simplicidade, praticando constantemente a caridade humilde na nossa vida. Este único caminho que nos leva ao céu, ou à verdadeira iluminação, ou ao verdadeiro reino de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, meus irmãos e irmãs, do Centro Espírita Casa de Kardec, de todos os companheiros de outros centros espíritas, igual aqui de Goiânia, do Centro Espírita Irmã Matilde. Alguns companheiros e companheiras estão conectados aqui conosco. Muito obrigado. Recebam todos o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Muito obrigado pela confiança. Muito obrigado por vocês nos auxiliarem neste propósito de semeadura do Evangelho. Neste momento, vamos fechar os nossos olhos carnais mais uma vez, agora para agradecermos. Agradecermos a Jesus de Nazaré por mais este belíssimo momento que nós desfrutamos aqui reunidos virtualmente para o estudo dos teus ensinamentos, ó Senhor Jesus. Que possamos, através do nosso esforço, recebendo constantemente o vosso amparo, através desses abnegados companheiros que constantemente estão do nosso lado, que possamos levar adiante o nosso propósito de transformação, para que possamos alcançar em breve a condição de pobres de espírito, saindo desta condição
de espíritos pobres. Que possamos, Senhor Jesus, nos esforçarmos constantemente, auxiliando a nós e a outros companheiros de jornada em busca da luz verdadeira que nós encontramos nos seus ensinamentos. Mas como nós sabemos, ó Senhor Jesus, não adianta simplesmente nós aprendermos os seus ensinamentos. É preciso que apreendamos, é preciso que internalizemos e os pratiquemos em nossas menores atitudes do dia a dia. Graças damos a Ti, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Mais uma vez, muito obrigado ao Centro Espírita Casa de Kardec. Aqui eu quero agradecer e abraçar a todos, em nome da nossa irmã Virgínia, que me fez o convite mais uma vez. Muito obrigado, mais uma vez, pela confiança. Não nos conhecemos pessoalmente, mas mesmo assim, vocês nos concederam a oportunidade da semeadura, nos ofertaram este imenso campo para a semeadura da boa semente. Gratidão imensa. Até breve, até muito breve, com a permissão e a graça de Deus, pretendemos aqui retornar para darmos continuidade aos nossos estudos e reflexões e não nos esquecendo do que é mais importante, a prática no nosso dia a dia. Paz do Cristo conosco sempre. Até breve, meus irmãos e irmãs.